O nosso quarto sinal vital é a temperatura, tá? Então, aqui, a temperatura, quando a gente tem, todos os nossos organismos, né, de todas as pessoas, eles realizam produção de calor. Então, o meu estômago, meu pulmão, meu intestino, meu coração, todos eles, quando estão em funcionamento, eles produzem calor. Então, o corpo, ele tem a capacidade de regular esse calor e todo o calor que estiver em excesso, ele vai externar através do suor. Então, quando o corpo ele perde a capacidade de regulação da temperatura, é o que a gente chama de febre, tá? Então, vamos aqui então para a definição. A temperatura, ela é a diferença entre a quantidade de calor produzido pelo corpo, né, pelos meus órgãos, e a quantidade de calor perdido. Então, quando esse mecanismo ele está alterado, a gente tem aí as alterações dentro da temperatura, certo? Então, quais são os fatores que geralmente alteram essa temperatura? Nós temos a idade, quando a pessoa, né, quanto mais velha ela for, ela tem a propensão a ficar com a temperatura mais baixa, e quanto mais nova, um pouco mais alta, certo? Exercício físico também, porque a gente vai aumentar a temperatura do corpo, obviamente, a temperatura ambiente, quando, né, faz a temperatura do ambiente está muito calor, ela reflete aí no nosso organismo e também, quando está muito frio, ela também reflete no nosso sistema. Nível hormonal, né, as mulheres aí sabem disso, que quando a gente tem alguma alteração hormonal, acaba que ondas de calor aparecem aí, principalmente quando a mulher entra na menopausa. Ritmo cardíaco, então, quando a gente altera o ritmo cardíaco, mesmo que não seja relacionado a exercício físico, a gente acaba também começando a produzir mais calor e, obviamente, a temperatura ela vai subir. E estresse também, comumente, pela agitação, a gente fica também com a temperatura alterada. Então, pessoal, aqui a gente vai falar um pouco agora dos locais onde a gente vai aferir essa temperatura. Então, a gente pode aferir a temperatura oral, retal ou então de forma axilar, que é a mais comum, certo? Então, a gente pode aferir pela boca do paciente. É uma técnica que não é tão mais comum aqui no Brasil, a gente não faz aferição por via oral, a não ser que seja em bebês e crianças, tá? Nós temos aqui a axilar, que é muito comum, que a gente pode utilizar em todo o paciente. E nós temos a retal, que a gente utiliza quando, né, a gente quer aí aferir temperatura de bebês. E a gente quer uma temperatura mais fidedigna ao do corpo. Então aqui, pessoal, a gente coloca, olha só a metade da ponta do termômetro. A gente não coloca ele todo, certo? A gente coloca somente a metade para não machucar o ânus do paciente. E aqui a gente tem as nomenclaturas em relação à temperatura que são um pouco mais extensas. Então, a temperatura normal, ela, né, de acordo com Potter, tá? Essa aqui é a referência de Potter. A gente tem aí até do Ministério da Saúde que a febre, ela vai, né, ela começa em 37,8. Então, mas para Potter, a temperatura normal, ela é de 36 a 38. Eu utilizo muito Potter, pessoal, porque é uma das, né, das nomenclaturas que mais cai em concurso público, tirando, né, do Ministério da Saúde. Então, temperatura normal, a gente tem temperatura estável, entre 36 e 38 graus. Febre ou pirexia, que a gente chama também, é o aumento anormal da temperatura. Então, acima de 38, a gente tem uma febre, tá? E a incapacidade de perda de calor, que significa que há um aumento da produção excessiva, a gente chama de, né, de febre. E a gente também tem outra condição, que é a hipertermia, que é aumento da temperatura, aumento não, desculpa, aumento da temperatura relacionado com a incapacidade do organismo de promover a perda de calor. Então, a gente pode usar ou febre, ou pirexia, ou então hipertermia, tá? Pode ser qualquer uma dessas nomenclaturas. E a gente tem essa condição aqui de hipertermia maligna, e que ela vai ali elevar a temperatura do paciente
por mais de 41,5. Então, só para poder, só continuando aqui, então depois eu faço um resumo. A gente tem a hipotermia, que ela significa a perda de calor. E a hipotermia, ela é dividida em 3 níveis. A leve, que é de 34 a 36, a moderada, que é de 30 a 34, e a acentuada, que é menor que 30 graus. Então, vamos lá. A gente tem, né, a normalidade aqui de 36 a 38. Então, pessoal, a normalidade, ela está entre 36 e 38. Se eu tiver acima de 38, eu tenho a condição de febre, pirexia, hipertermia. Se for hipertermia maligna, essa temperatura vai ser maior que 41,5. Se a gente tiver uma temperatura abaixo de 36, a gente vai ter a condição de hipotermia, que ela se divide em 3: leve, moderada e a acentuada.